O que a Matrix queria nos dizer? Em 1999 o cinema, em especial os filmes de ficção, viram uma pequena revolução nas telas, chamada Matrix. Uma revolução que se dava não só do ponto de vista técnico, cujo apuro e a criatividade saltava aos olhos, mas também estética. Poucos filmes na história do cinema trabalharam com tanta competência as entranhas do arcabouço espiritualista do Ocidente, explorando suas nuances esotéricas e seus elementos místicos, cuidadosamente costurados em um roteiro distópico e, por consequência, visionário e profético ao mesmo tempo, alertando sobre os perigos de uma inteligência artificial. Matrix faz parte de uma trilogia sombria que começa em 2001, Uma Odisseia no Espaço, 1968, e tem seu intervalo em O Exterminador do Futuro, 1984. Há um pouco de Stanley Kubrick e James Cameron no filme dos irmãos Wachowski, Andrew e Lawrence, artistas trans que passaram a se chamar Lily e Lana, respectivamente. Afeitos a distopias, é deles o roteiro e a produção do cult V de Vingança, 2006, um personagem dos quadrinhos criado por Alan Moore, mas que é transportado para as telas com um perfil claramente inspirado em Neo, personagem icônico de Matrix, vivido por Keanu Reeves. E, como toda distopia que se preze, essa pequena obra-prima da ficção científica trabalha com uma sofisticação, poucas vezes vista no cinema os temas que foram alinhavados por mentes como Orwell, Huxley e Wells, entre outros, dentre os quais podemos destacar a narrativa dos sentidos, quando a realidade é a vilã. Em uma das cenas mais sufocantes de Matrix, o jovem hacker Thomas Anderson, ao ser interrogado pelo agente Smith, se vê preso a uma situação distópica sobre a qual não tem nenhum tipo de controle ou relevância. Não importa o que pensa, quais são os seus direitos ou ainda se há provas que sustentem a acusação que lhe é feita pelo agente. Ali só lhe cabe escolher entre nós ou eles e, neste caso, o escolher eles seria não só uma confissão de culpa como uma atitude hostil. Em dado momento, ao tentar exercer seu direito de liberdade de expressão, vê-se com a boca devidamente lacrada, como em um pesadelo, o que de fato lhe parece ao acordar de repente em sua cama um tempo depois. Thomas, já dando os passos iniciais para se tornar Neo, o novo homem liberto daquela distopia virtual, ainda não era capaz de entender que quem havia fechado sua boca era o dono na narrativa ilusória que era vendida para o mundo como sendo realidade, um mundo construído e projetado para servir à vontade daqueles que o criaram, e que, por se sustentar em conceitos e devaneios insanos gerados na mente de perturbados mentais e espirituais, não aceitava a presença de corpos estranhos, que questionassem elementos que só subsistem em ambientes reais, como a verdade e a liberdade. Jesus, o Messias, ao dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, João capítulo 8 versículo 32, poucos perceberam a profundidade da declaração. Toda e qualquer negação da verdade caminha para o cerceamento da liberdade. E inicia uma jornada rumo à barbárie, que pode ser de tal maneira multiforme, que se pulveriza sobre todos os setores da sociedade com a sutileza de enxames de gafanhotos sobre as plantações. Pelo bem dos gafanhotos não deveríamos matá-los, afinal estão se alimentando. Não importa se o seu banquete vai causar a fome e o prejuízo a milhares de pessoas que dependiam da colheita, não é mesmo? Ao tapar a boca do angustiado Anderson Neo, a Matrix, o sistema, o mecanismo, a sectre, chame do que quiser, mostrou o risco que é desafiar um sistema totalitário e qual é sempre o seu primeiro alvo, sua liberdade de expressão. Não é o que fazem todos os sistemas totalitários assim que são implementados em sua inteireza? Controle de mídia, de internet, de telecomunicações, de telefonia, e ai de quem se indispor com as ilusões e mentiras que eles produzem diariamente, na ânsia de manter o status quo de seu Olimpo virtual imaginário. Logo eles não só te dirão o que você não pode dizer, mas o que deve. Farão você olhar para um cavalo e te dizer que é uma vaca. Te farão pensar que é normal mentir, deturpar, iludir, manipular e elucubrar, de tal maneira que, assim como o personagem Cifer, você achará que é melhor, mais confortável e seguro viver em um mundo de faz de conta, mesmo sabendo que ele é uma mentira que se alimenta da liberdade alheia. É a narrativa dos sentidos. O mal transformado em lei. A inversão das leis e tradições naturais e humanas, responsáveis pela nossa sobrevivência até aqui. Hannah Arendt diz que o terror, como execução da lei de um movimento cujo fim ulterior não é o bem-estar dos homens nem o interesse de um homem, mas a fabricação da humanidade, elimina os indivíduos pelo bem da espécie, sacrifica as partes em benefício do todo.
Lembra dos gafanhotos? O que o sistema quer é calar a humanidade real para assim dar voz a uma humanidade gerada por ele próprio. Ele não aceita o que é verdadeiro, o que é racional, o que é factível, o que é justo, o que é honesto, o que é certo. Ele te acusa de infringir as regras da comunidade, mas esquece de dizer de qual comunidade está falando e quem criou as regras. Não precisa, nós sabemos quem fez e faz tudo isso. E são exatamente por esses motivos que tudo isso uma hora irá pelos ares, como bem advertiu Schopenhauer, que o mundo possui apenas uma significação física, e nenhuma moral, constitui o maior, o mais condenável, e o mais fundamental erro, a própria perversidade da mentalidade, e provavelmente forma no fundo aquilo que a fé personificou como o anticristo, a desconstrução espiritual como vetor de ignorância. Você precisa entender, a maioria destas pessoas não está preparada. E muitas delas estão inertes, tão desesperadamente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo, Morfeu. Desesperadamente dependentes. Não é fácil determinar com precisão a essência dessa dependência. Alguns sequer precisariam dela, mas lutam para mantê-la, o que leva a crer que ela transcende o mundo material. Síndromes e complexos poderiam explicá-la. Alguma disfunção moral ou psicológica. Mas não posso dissociar o evento de questões espirituais. Não há como. O apreço das sociedades por tipinhos burlescos como Biden e Boulos ultrapassa os ditames da psicologia e da psiquiatria. Obviamente isso não pode ser normal, embora, pasmem, seja natural. Natural dentro daquilo que as escrituras dizem ser natural. Frases como "o mundo inteiro jaz no maligno", João capítulo 5 versículo 19, e a imaginação do coração do homem a má desde a sua meninice, Gênesis capítulo 8 versículo 21, são algumas que expõem o que Yeshua chamou de mundo, a TV chamou de mecanismo, os teóricos chamaram de establishment e o cinema chamou de Matrix. Tal organização teoricamente é imbatível. Em Lucas capítulo 16 versículo 8, Yeshua diz que os filhos das trevas são mais astutos, prudentes, que os filhos da luz, conforme já avisava o profeta, mais numerosos são os filhos da abandonada do que os filhos daquela que tem marido. Isaías capítulo 54 versículo 1. E é por isso que esse mundo precisa chegar ao seu acaso, e todos devem ser postos diante do trono do juízo do Eterno, porque o sistema foi e é feito para gente exatamente como nós, que o amamos, e mesmo sem muitas vezes precisarmos dele ou nos beneficiarmos com ele, o protegemos, porque ele representa aquilo que carregamos em nós desde o nascimento, o pecado e a corrupção. É o que vai separar bodes de ovelhas quando soar a última trombeta. E ela está cada vez mais perto. Mais do que muitos imaginam. E quanto mais os cada vez mais raros pregadores anunciarem tudo isso, menos gente eles terão para ouvi-los, porque a verdade incomoda. E é por isso que o sistema sempre mente. Porque ele sabe que gostamos disso. E Yeshua virá, a fragmentação das tradições judaico-cristãs. O que muitos às vezes deixam passar despercebido é a grande mensagem que está por trás da resistência à Matrix. Ela só foi possível por conta de um detalhe, a fé de Morfeus em uma profecia. Esse é o recado. A senha. A chave. Em um mundo dominado por sistemas, tecnologia, máquinas, inteligências artificiais e programas de computação, um homem com inabaláveis convicções espirituais precisou ir até o fim em suas crenças para poder despertar os que estavam à sua volta. Morfeus era o único que conseguia ver além do óbvio, do aparente, do palpável, do material. Era visto até mesmo pelos seus como um teórico da conspiração. Mas o problema desses caras é que quase sempre sua fé é mais consistente do que os frágeis argumentos que o sistema usa para controlar seus escravos. Não existe outra forma de encarar o sistema. E ele, o sistema, sabe disso. E como tem sido eficiente em denegrir, distorcer e perseguir a fé, porque ele sabe quem é a sua principal inimiga. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55 versículo 6. Artigo do autor Neto Curvina, publicado na revista Conhecimento e Cidadania volume 3 número 37. Compartilhe esse vídeo com amigos e familiares e acompanhe nosso blog em www.revistaconhecimentoecidadania.com/blog.